Paz do Senhor a todos. Um excelente final de semana. Quero declarar a proteção de Deus sobre cada um de vós. E a partir desse momento nós estaremos ministrando o nosso estudo, o nosso ensino de Apocalipse capítulo 7. Eu queria que você entrasse comigo. Você pode fazer perguntas, você pode tirar dúvidas. É só mandar a mensagem aí. Quero convidar todos a estar prestando bastante atenção, porque o capítulo 7 envolve muitas discussões, principalmente de algumas seitas e heresias, né, que é implantada no mundo todo. Então é muito importante que estejamos atentos à revelação que João recebe, a revelação que ele tem na ilha de Patmos, e traz uma revelação profética para esse tempo do futuro. Amém? Então, eu queria fazer já uma pergunta, né? E você pode tentar responder aí, antes de orarmos. Nós vamos ler um texto onde diz, no capítulo 7, que 4 anjos seguram os 4 ventos dos 4 cantos da terra. E que ventos são esses? A pergunta é, que tipo de ventos são esses? Menciona que ele segura para que nenhum ar sopre sobre a terra. Que tipo de vento é esse? Você pode responder, né, dar diretrizes aí, vai respondendo e vai sendo nos passado aqui o que você estiver perguntando. Amém? Quero convidar você para compartilhe esse vídeo. Todos que estão assistindo, comece a compartilhar esta mensagem, comece a compartilhar nos seus grupos. Compartilhe para que chegue a todos. É um assunto que nem todos têm ouvido falar, né? Não são mais ministrados sobre esses assuntos. Você tem o privilégio de ouvir neste momento. Amém? De ouvir e pode transmitir a outras pessoas. Enquanto você vai elaborando aí e respondendo quais são os 4 ventos, os 4 anjos, você ora comigo. Amém? Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Quero te agradecer, quero te exaltar, quero te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és o merecedor e nós levantamos um altar de adoração a Jesus, o Filho de Deus. Existe um altar de adoração para que o Filho de Deus se manifeste, para que receba o nosso louvor. Nós levantamos esse altar. És um Deus maravilhoso, supremo, dominador dos anjos e dos homens, governa sobre todo o universo. Tu és o Senhor, e fora de ti não há outro Deus. Em ti está baseada a nossa confiança. A regra de fé que nós usamos é a tua palavra, Senhor. Então abre os entendimentos. Espírito Santo, traz a revelação. Traz aquilo, Senhor, que edifica, que transforma. Aquilo, Senhor amado, que é preciso para que nós estejamos no caminho. Nós prometemos que ao final da reunião a honra e a glória será dada a Jesus, o Filho de Deus. E no nome dele nós agradecemos. Amém. Amém, queridos? O texto está em Apocalipse capítulo 7. E diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. 7 a partir do verso 1, amém? Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar qualquer massa de ar que fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então vi um outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo, e bradou com grave aos 4 anjos, a quem havia sido concedido o poder para produzir destruição na terra e no mar. Amém? Até aqui, por enquanto, nós vamos explorar esse texto aqui. Ok? Nós vamos entrar, esmiuçar para que entendamos
o que João está vendo, o que ele está ouvindo, né? Primeira coisa é que nós, na última quinta-feira, nós estudamos, né, sobre o sexto selo, e você viu ali as catástrofes, a desordem que veio sobre a terra, todo tipo de desordem, todo tipo de morte, todo tipo de pavor, todo tipo de destruição. Agora já não é mais um juízo ou um governo que está destruindo a terra. Agora começa uma punição de Deus sobre o trono e sobre os ímpios. Sobre o trono de onde está esse reinado, esse governo. Começa a vir dos céus agora os juízos de Deus também. Então juntam-se os dois, né, e ele recai sobre a terra. Esse fica bem claro, é no sexto selo, né? E João fala que depois disso, do que está acontecendo, depois disso o quê? Ali os homens gritavam, os nobres, os escravos, todos eles que estavam submetidos ao juízo, eles reconheceram que era Deus, eles reconheceram que era o Senhor que estava derramando a sua ira, estava derramando sobre a terra, a ponto deles perfurarem rochas e lá nessas rochas eles fazerem o seu esconderijo e lá eles clamarem que as rochas, os rochedos caíssem sobre eles. Tamanha dor, tamanha decepção, tamanha a destruição que está vindo sobre a terra. Então, no momento do pavor, eles reconhecem. Quem pode subsistir a ira do cordeiro, daquele que está sentado sobre o trono? Eles reconhecem isso. Mas o pavor é tão grande que eles não conseguem fazer uma oração de conversão, se arrepender da maneira correta para que haja salvação. Eles entram em desespero, em colapso. E ali eles começam a pedir a morte, a querer cometer suicídio. Né? Nós vimos em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 em diante, o que Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica, a respeito da igreja, a respeito daqueles que servem ao Senhor. Ele diz que nós, que estamos vivos, seremos arrebatados, ok? Existem aqueles que morreram em Cristo, quem morreu em Cristo ressuscitarão primeiro, mas os que estiverem vivos serão arrebatados e encontrar com o Senhor nas nuvens. Isso é um arrebatamento da igreja. Deus trata a igreja e Israel totalmente diferente. Isso está baseado em Daniel 9, 24 em diante, aonde fala das 70 semanas. Se você estuda sobre as 70 semanas, você vai entender a profecia. A profecia que está sendo liberada para esse tempo. O Israel não reconheceu Jesus como Messias ainda. E por que eles não reconheceram? A igreja reconheceu. Então a salvação chegou até você, chegou até nós. E por que ela chegou até nós? Porque o Senhor colocou Israel em um sono profundo. Eles não quiseram aceitar o Filho de Deus, eles crucificaram a Cristo, né, colocando na mão dos romanos para que houvesse uma crucificação. E Deus é justo, então a igreja será julgada diferente. A igreja, o Senhor, Ele quer que a igreja tenha, em primeiro lugar, o arrebatamento, ou aqueles que morreram em Cristo, que encontram com o Senhor primeiro. E aí o Senhor traz um juízo sobre Israel, que vai fazer pacto, né, com o anticristo. Vai fazer pacto com o falso Messias, um governo que está por vir, hein? Está por vir para governar o mundo. E agora, se você vê que com a epidemia que ataca o mundo, as pessoas ficam procurando solução. Eles, de forma limitada, não acham uma solução. Precisa de alguém para trazer um projeto que salve as nações. Por aí você tem uma noção de como será no momento de caos, no momento de guerra, de obstáculo, no momento que não achar algo, que alguém não estiver achando algo para refazer a economia mundial, a solução vai ser um governo, uma só moeda.
E quando aparecer, se revelar esse homem, ele vai governar 3 anos e meio de paz, né? Está escrito em Daniel. No meio da semana, uma semana de anos, e ele vai fazer um pacto com Israel e ele vai rasgar no meio da semana, a semana de anos. Então, 3 anos e meio, ele rasga a aliança com Israel. E a partir desse momento, ele começa a trazer guerra. Cavalo vermelho de Apocalipse representa a guerra. Cavalo preto representa fome. Fome, peste, doenças. Cavalo amarelo, morte. O inferno seguia. Então ali você tem um deslumbre de tudo que vai acontecer no mundo. O 5º selo, quando ele é aberto, você vê as almas clamando ao Senhor para vingar o sangue daqueles que foram mortos, daqueles que foram abatidos por causa do nome de Jesus. 6º selo foi o que nós passamos na quinta-feira. Esse 6º selo, aonde começa o juízo de Deus também sobre a terra. Então eu quero dizer algo para você. Aonde é que você vai estar? Aonde é que estaremos? Aonde é? Como está baseada a sua vida? Porque tem umas pessoas, eles não estão assistindo não, mas depois você passa. Que eles baseiam a vida somente naquilo que ele deve comer, naquilo que ele deve vestir, ocupa seu tempo com tantas coisas, mas esquece do Senhor. Esquece de Deus. Não tem tempo para o Senhor, deixa o chamado, deixa a escolha que Deus fez para que ele exercesse o ministério, para que ele gerasse vida. E tudo isso será levado em conta, querido amado, porque a Bíblia diz no livro de Ezequiel, se o Senhor disser para alguém, disser para você falar para alguém, que essa pessoa vai morrer porque ela está em um caminho errado. E se você disser para essa pessoa e ela se arrepender, o Senhor não cobra o sangue dela da tua mão e essa pessoa será salva. Mas se você não falar, além de perder, Deus vai requerer da nossa mão. Então, fique atento a isso aí, ok? Então, dado a introdução de tudo que aconteceu, de tudo que vai acontecer, tá? Depois desses eventos, eu observei quais eventos. O evento que ele está falando é o do capítulo do selo de número 6. Todas as desordens que está acontecendo. E os 4 anjos, ele viu em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre toda a terra, sobre o mar e sobre qualquer árvore. Alguém aí fez alguma pergunta? Não? Então, quais são esses 4 pontos? Estudiosos vão dizer que são os 4 pontos cardeais, né? E tem base bíblica até para isso, né? E eu não quero nem discordar de nada, eu quero focar só nisso aqui para você entender. E os 4 anjos, retendo os 4 ventos. O que é esses 4 ventos? O que será esses 4 ventos? Né? Para você entender, nós iremos com você ler o livro de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 2. Vamos lá, ler Daniel 7, 2. Daniel capítulo 7, verso 2. Vamos entender que ventos são esses. Vai abrindo aí Daniel 7. Daniel 7, verso 2. 7, verso 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Então vi 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e pôs-se em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal,
parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E eis que foi-lhe ordenado: levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Amém? Isso é só para a gente entender aqui, né? Daniel tem a mesma visão, ok? Uma visão, né? Ele pôde observar os 4 ventos do céu agitando o mar grande, o oceano. Você sabe que mar na Bíblia tem 2 representações, né? Mar mesmo, água, né? E tem a representação de pessoas, multidões. Daniel está vendo nessa visão os 4 ventos do céu agitando o grande mar, as grandes multidões. E ele vai ver os animais aqui, e esses animais têm tudo a representação desse governo que há de vir. Do leão, do urso. O urso estraçalha a sua presa com os ossos com uma facilidade incrível. E está dizendo aqui que foi dado poder a ele para estraçalhar toda a carne. Um tempo de guerra. É um tempo de pavor. É um tempo de destruição. É um tempo de... o vento aqui tem uma representação. O vento é uma calamidade. O vento aqui as coisas que estão acontecendo é destruição. Às vezes as pessoas comparam assim, dizendo: passou um vento na minha vida e levou tudo, né? E vento tem essa representação, assim como também tem um vento do Senhor em uma outra ilustração, né, que diz que ele traz calma e paz. Mas não nesse caso aqui específico. Esse caso está falando de destruição, está falando de guerra, está falando de caos, está falando da terra sendo abalada. Então aqui os 4 ventos que os anjos estão segurando em Apocalipse, aqui Daniel já tinha tido essa visão. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Daniel, ele é um livro, é o Apocalipse do Velho Testamento. É um livro que traz revelações semelhantes às de João. Semelhantes às de João. Então ele está vendo e está tendo a mesma noção, né, de como vai acontecer as coisas. Então, no verso 2 de Apocalipse capítulo 7, diz assim, ó: então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo de Deus vivo. E ele bradou com grande voz aos 4 anjos que havia sido concedido poder para produzir destruição. Repete comigo. O vento é destruição. É destruição. Fala aí, aquele vento. E aquele vento. E aqueles ventos. E aqueles ventos Que estavam nos 4 cantos. que estavam nos 4 cantos. Tinham um destino. Tinham um destino. Ou terá um destino. Ou terá um destino. A terra. A terra. E o mar. E o mar. E as árvores. E as árvores. Fala, destruição. Destruição. Então, elaborando a visão aqui, João tentando descrever tudo o que está acontecendo, ele diz que um anjo diz para os 4: espera um pouquinho. Pare um pouquinho aí com a destruição. Que eu preciso fazer algo. Eu tenho um selo na mão. No verso 3 vai dizer assim, ó: não danifiqueis a terra, nem o mar e nem as árvores, até que selemos na testa dos servos do nosso Deus. Repete comigo, fala assim: os servos de Deus. Os servos de Deus Têm um selo. têm um selo Marcado em suas testas. marcado em suas testas. Fala, o Senhor sela. O Senhor sela Todos aqueles que aceitam Jesus Todos aqueles que aceitam Jesus. têm o seu selo. Amém? Isso aqui, ó, dá para ilustrar muito bem e deixar bem claro que uma pessoa, revestimento de Espírito Santo é uma coisa, ser selado é outra coisa. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que nós estamos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Então uma coisa é ser selado. Quando Jesus soprou para que os discípulos recebessem o Espírito Santo, isso está no livro de João, capítulo 21, diz que Jesus soprou sobre eles. Não houve nenhuma manifestação deles falarem em línguas, de pular, não houve nenhum tipo de manifestação. Mas em Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, eles recebem revestimentos do Espírito Santo. Amém. Eles recebem revestimento do Espírito Santo. Então, revestimento do Espírito Santo é uma busca constante, não é só um dia.
Não é só ser batizado. Então aqui fica claro que quando uma pessoa aceita Jesus, ela é selada. Amém. O Senhor selou. Você é selado de Deus. Amém. Separado. Amém. Outra coisa que chama a atenção aqui é que o anjo dá ordem e espera um pouquinho. Até que sejam selados. Até que todos aqueles que eram escolhidos fossem selados. Fica claro aqui que os anjos obedecem à voz de Deus. Não, os anjos obedecem à voz de Deus, vou repetir. Não sei se tem alguém do teu lado aí, mas você pode dizer, falando, os anjos respeitam a voz de Deus. Os anjos respeitam a voz de Deus. Os anjos respeitam. Então, quando foi dada uma ordem, eles esperou a ordenança de Deus. Eles pararam. Tem gente que não para por nada. Tem gente que o Senhor quer dar uma direção e ele não consegue ouvir. Tem pessoas que não conseguem ouvir o Senhor. Tem pessoas que tomam decisão própria. Ela não consegue obedecer nada. Ela não consegue obedecer pai, não consegue obedecer mãe. Ela não consegue obedecer líder, não consegue obedecer patrão. Né? É uma desordem a vida deles. Eles têm a sua opinião e ponto final. Só que eu vou dizer algo para você. No dia do julgamento ou no dia do arrebatamento da igreja, fique esperto que você vai ficar com suas atitudes. Porque os rebeldes são como feiticeiros. Os rebeldes são como feiticeiros. Os anjos ouvem, os anjos que assistem diante de Deus, ouvem uma ordem. Espere, não danifiqueis a terra. E os outros anjos que estão danificando a terra têm que parar. E eles param. Para que o outro anjo marque, sele. Para que ele sele. Vê aqui para você ver. No verso 4. Verso 4. Diz assim, ó. Então me foi revelado um número que foram selados. Foram revelados a João. 144 mil de todas as tribos de Israel. Repete, 144 mil. 144. De todas as tribos de Israel. Todas as tribos de Israel. Ou seja, 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Amém? Amém. Segura esse texto para você, quando acabar essa epidemia aí, o testemunho de Jeová vai voltar na sua casa, amém? Aí quando você receber eles dizem que os que serão salvos é somente 144 mil. E é da equipe deles, amém? É da equipe deles. E depois de 144 mil vai aparecer um pouco mais na frente e você vai ver que eles são da tribo de Israel. E são pessoas que são separadas, não conheceu mulher, são casados. Então, se algum testemunho de Jeová já foi casado, já caiu por terra. Amém? Já caiu por terra todo o projeto deles. E aqui diz que é da tribo de Israel. Da tribo de Israel. Das tribos de Israel. As 12 tribos. Né? E João ouviu isso. No número dos selados. Em uma época de caos, uma época de transtorno, uma época de guerra, uma época de fome, uma época de doença, Israel não fica em casa. Quando há conversão em Israel, algo poderoso acontece dentro de Israel. Eles enfrentam a morte. Israel não tem medo de nada quando se trata do reino. Quando eles se convertem, quando Israel está convertido ao Deus vivo, ao Deus eterno, Israel, ele faz entregando suas vidas ao Senhor. Eles não têm temor. Não temem nada. Então aqui você vai ver que separa. Pastor, e o que vão fazer na terra esses 144 mil? O que você acha que vão fazer esses 144 mil? O que você acha que vai fazer? Os 144 mil? Alguém quiser responder aí? Vai respondendo aí que a gente vai tendo um direcionamento. O que vão fazer esses 44 mil? Por que o Senhor céu? Por que eles estão na terra? É a conversão de Israel. Lembrando para você que está assistindo, vai compartilhando, querido, vai compartilhando no Facebook, vai passando todo o estudo, para que todas as pessoas recebam, para que sejam edificadas, para que possam fazer perguntas.
tiver pergunta, pode fazer. O que vão fazer esses 144 mil? Quem tem pergunta aí pode fazer. O Tony tá falando que eles vão pregar. Que eles vão pregar? Isso. Pregar para quem? O que eles vão fazer? Estou esperando você falar aí. O que vão fazer 144 mil? Tafi vai com ele pra lá, vai. Abre suas Bíblias no livro de Zacarias, capítulo 12. Zacarias, capítulo 12. Vamos aí ver Zacarias, capítulo 12. Como é a conversão de Israel? Como é que esses 144 mil estão incluídos? Como é que Israel se converte? Será que é semelhante a nós? Será que Israel levanta a mão e aceita o Senhor, né? Faz a oração ali, você insiste, você pega alguém pelo braço, leva. Como funciona? Como funciona Israel? Abre em Zacarias. Vamos ver como é que vai ser nesse tempo. O Tony complementou a resposta dele dizendo que eles vão pregar para outras pessoas. A Bíblia diz que o Evangelho ele será pregado a todo mundo. E mesmo sendo tribulação, ainda tem essa nação de Israel, como eu disse para você, eles se convertem e eles não estão preocupados se vai morrer ou não. Não é igual a gente que se isola por causa de epidemia. Israel não faz isso. Israel tem coragem. Ninguém manipula Israel. Amiguinhos não manipulam Israel. Vamos ver a conversão de Israel na grande tribulação, amém? O que o profeta Zacarias fala? Amém? Tem Zacarias aí, William? Zacarias capítulo... Capítulo 12. Verso 10. 12, 10. Vamos ver como é que é. Zacarias 12, 10. Isso. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão... Segura ele. Eu sei que isso fica grande, depois você conclui. Presta atenção. A Bíblia diz que Jesus descerá e que todo olho verá. Estou falando de um momento de tribulação, ok? E Israel olha para o Deus a quem eles conhecem, vai olhar para ele e vai prantear. Arrependimento de Israel é diferente. Israel não converte igual as pessoas hoje que você praticamente força elas a se converter. Israel, ele procura na Torá, ele procura nas leis. Quando no momento de angústia deles, eles vão procurar, eles vão buscar e eles vão encontrar, né? E eles vão pensar, oh, Jesus foi aquele mesmo que nós rejeitamos. E a conversão é assim. As autoridades de Israel analisa os escritos, né, os livros
E quando eles descobrem que eles estão engajados dentro da história, aí toda a liderança faz um pronunciamento a toda a sociedade, a toda a nação. E aí há uma convocação da liderança, do governo, e eles vêm. E presta atenção no que acontece aqui. A Bíblia diz que Jesus vai descer, ele vai pisar no Jardim das Oliveiras. E a Bíblia diz, né, que o Senhor vai derramar do Espírito de graça. A graça vai estar dominando na época da tribulação também, porque ainda há salvação. E eles vão olhar para ele e vão identificar que é o próprio Deus, né? A quem eles transpassaram. E olha para eles vão chorar de vergonha, vão chorar de arrependimento por não ter aceitado. Você imagina? Eu vou comparar isso para você entender. Você já tentou, assegurou algo para alguém, dizendo que aquilo era uma verdade, você falou, você sustentou, você ficou preso naquilo, e depois lá na frente você descobre que você está errado. Como é que fica seu rosto? Como é que você fica? Envergonhado, é assim que fica Israel, lamentando, chorando, como alguém que chora pela perca de um filho. Pela perca de um filho. E aí, de um filho primogênito, ou seja, do seu primeiro filho. Naquele dia muitos prantearão, verso 11, em Jerusalém, como os que choram, em Haddad Rimon, no Vale de Megido. No Vale de Megido, você já assistiu filmes aí sobre o Vale de Megido, onde sempre tem as batalhas. Toda a nação chorará, em separado cada família com as suas mulheres pranteará. E famílias de Davi, com as mulheres, e a família de Natã, com as suas mulheres. Então o Senhor está falando aqui que todos. Não é a conversão de um, o filho vai, o outro vai. Não, Israel vai se reunir para invocar o seu Deus. E ali os anjos vêm e selam. E é preciso pessoas para proclamar quem é o Deus. E lá em Apocalipse você vai ver que eles não são selados para ficar, simplesmente selados. Israel vai à luta. Eles vão divulgar quem é o seu Deus. O evangelho continuará sendo pregado. Voltemos em Apocalipse. Capítulo 7. Quem tiver dúvida vai perguntando. Amém? Então, os 644 mil das tribos de Israel, conversão para espalhar o chamado e trazer salvação a toda a nação. E todos aqueles que se arrependerem vai pagar com um alto preço, mas haverá resgate de Deus. Verso 9 diz assim: em seguida olhei, estou em Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Em seguida olhei diante de mim e descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações. Repete comigo: de todas as nações. Todas as nações. Tribos e povos e línguas estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestido com túnicas ou com vestes brancas, empunhando folhas de palmeiras. Analisa aqui que agora João tem uma visão, a visão que ele estava tendo era de destruição na terra, e houve uma ordem para parar a destruição para selar os 144 mil. Mas agora ele já tem uma visão, essa visão já não é mais na terra, é diante do trono, ele tem uma visão do trono de Deus. E estavam pessoas de todas as tribos e nações, povos de todas as línguas, e com as suas vestes brancas. Lembra que um dia, quando nós passávamos no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse, lá falava sobre um mar de vidro. Fala sobre um mar de vidro. João viu semelhante ao mar de vidro. Aqui fica claro que ele está diante do trono. Mar, como eu disse para você, tem uma representação tanto de pessoas, de multidões, como de água. Tem uma representação de pessoas com vestes brancas. Todas essas pessoas diante do trono do Cordeiro. E o que elas estavam fazendo? Atenção, adoradores. Proclamava com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono do Cordeiro. Todos os anjos
que se encontrava em pé ao redor do trono, e anciões e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono, com o rosto em terra, e adoraram a Deus. Todo movimento no céu requer adoração. Então as multidões estão em volta do trono, é a visão que João está tendo. Os anjos estão juntos, os seres celestiais estão juntos, os 24 anciões estão juntos, e lá não fica um olhando para o outro, lá é adoração, proclamando salvação. De quem pertence a salvação? Dizendo que salvação é do Senhor. Eu quero profetizar no nome do Senhor. Salvação vai entrar na tua casa. Atenção, você que é salmista, adorador, você que é músico. Ei, querido amado, um momento de adoração é um momento único. É um momento que não tem apresentação, é declarar as grandezas de Deus, é declarar quem Ele é, declarar que Ele é soberano, é declarar quem o Senhor é para toda a sociedade, para todos os seres viventes, para os anjos. Deus é o grande eu sou, o enviou. Deus é o todo-poderoso, o glorioso. Eles adoram, eles lançam suas coroas. Os 24 anciões, qualquer movimento no céu, eles adoram. Eles estão à beira do trono, estão em volta do trono. Então todos prostram diante do trono. E prostrar tem tudo a ver com adoração. Prostrar é um ato de reverência, de veneração. E eles adoram o Senhor. Exclamando, verso 12 diz, exclamando, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, seja ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então eles estão no momento de adoração. Repete comigo. Para quem vai ficar na terra, vai falar, as coisas vão estar acontecendo. Morte. As árvores não produzem seus frutos. O gado não vai estar no campo. Escuridão. Tremor de terra. Não vai ter a chuva. Enquanto aqueles que estarão nos céus estarão adorando o Deus eterno. Estarão prostrados diante dos 24 anciões. E todos os seres viventes. Declarando a grandeza de Deus. Aleluia. Eu quero falar para quem tem dificuldade de adorar o Senhor. Pessoas que não conseguem nem levantar a mão na igreja. Tem uma turma que não consegue nem levantar a mão para adorar. Ele não consegue se envolver em adoração. E se um louvor demorar mais de 3 minutos, ele está reclamando. Você não entende nada de adoração, querido. Adoração é muito mais que cantar. Adoração é muito mais que tocar. Adoração, além de submissão, significa prostrar, venerar. Então, adoração é muito mais que voz. E muitas pessoas vão ter dificuldade quando chegar nos céus. Porque ele sempre quer um hino antigo. E a Bíblia diz sempre que cante um cântico novo ao Senhor. Não que tenha problema você cantar os antigos. Mas tem pessoas que ficam... É a liturgia do culto dele. É a liturgia. Ah não, porque 1900 e bolinha cantava esse hino aqui. Abria com esse hino aqui. Né? E ele abre aquele hino todo dia. 300 oportunidades. E se não der oportunidade para a irmãzinha que tem problema de alma, ela não vem mais no culto. Ou ela quer fazer reunião. Né? Tem umas igrejas aí, depois você fala, que é os membros que marcam a reunião. Né? Fica tranquilo, você vai marcar uma reunião com o anticristo, viu? Porque quem não submete, não sobe, não estará diante do trono. Amém? Verso 13. Então um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos esses que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu o sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo eles estão perante o trono de Deus, e o serve dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol e nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes de águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos
toda lágrima. Aleluia! Aleluia! Aqui chama a atenção que o ancião pergunta, quem são esses? E a resposta de João tu sabes. E ele fala assim, esses vieram de grande tribulação. Eu não sei se você vai ficar para a grande tribulação, né? Eu não sei se você pretende passar na grande tribulação, e existe vários posicionamentos sobre tribulação, né? Existe pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, e pós-tribulacionista. São posições que defende. O que é pré? Que Cristo veio antes do tempo de paz do governo do anticristo. Ou se defende que depois que passar esse tempo de paz, que quando começar a tribulação, ele vai arrebatar a sua igreja. Outros dizem que é pós a tribulação que ele arrebata a sua igreja. Essa visão já não tem muita sustentação, né, com base. Ok? Querido amado, não vou te falar a minha posição, mas a posição que você deve estar preparado é ir na primeira leva. É subir na primeira embarcação. Tá? Então, ele diz assim no 14, eu lhe respondi, Senhor, tu sabes. Então afirmou, esses são aqueles que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo estão perante o trono de Deus e o serve dia e noite. Repete comigo, serve dia e noite. Serve dia e noite. Fala, tem algumas pessoas que não vai entrar no céu. não vai entrar no céu. Ele não consegue servir o Senhor nem aos domingos. Ele não consegue servir o Senhor nem aos domingos. Tá? Em vez de lavar as roupas, repete comigo quem está em casa, fala, em vez de lavar suas roupas, Em vez de lavar suas roupas, no sangue do Cordeiro, No sangue do Cordeiro. ele fica lavando roupa. Fala, ele fica lavando roupa todo dia, ele fica arrumando casa todo dia, ele está sempre ocupado. Querido amado, o juiz de Deus virá, haverá um governo neste mundo que vai governar com espada, com guerra, né? A peste vai vir, doenças virão, tá? Os acontecimentos algo que você jamais viu. Está em Mateus 24. Nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu antes. E eu vou refrescar sua memória sobre isso. Tá? Existem mortes horríveis. Existiu reis que eles faziam com que as pessoas negassem o seu Deus. E se as pessoas não negassem, eles amarravam as pessoas e soltavam no mar. Eles queimavam as pessoas vivas ali e as pessoas contorcendo e eles matavam as pessoas para negarem. Existia morte por empailhamento, onde eles atravessavam uma pessoa e eles fincavam as pessoas para intimidar as outras nações. Eles pegavam crânios de pessoas e faziam pirâmides, em que a pessoa ela ficava estarrecida e se ela não se submetesse a esses reis, eles aprontavam ou eles direcionavam dizendo, vai acontecer as mesmas coisas com você e com a sua família, se não se renderem. Existia morte onde eles esmagavam as crianças. Você vê que na época de Moisés houve um mandato de Faraó para destruir todas as crianças. Quando Jesus nasceu, Herodes vai mandar a mesma coisa, destruir todas as crianças. E aí vem Jesus, querido, e diz assim, o que aconteceu não é para o que vai acontecer. Nunca aconteceu o que vai acontecer agora. Você está preparado? Como você tem se comportado como igreja? Querido, até quando? Até quando as nossas posições vai falar mais alto dentro das nossas casas? As nossas opiniões a respeito de reino, mágoazinha dali, mágoa do outro lado, sem liberar perdão. Eu tenho razão. Esqueceram de mim. Essa melancolia, né? Essa doença de alma, né? Não falou comigo, né? Estou com problema, né? Acho que não vou mais na igreja. Até quando? Até quando vai estar doente de alma? Até quando você vai querer chamar atenção? As pessoas não me amam, eu não sou visto, as pessoas não veem meu ministério, as pessoas não veem meu chamado. Eu peguei um copo um dia que caiu no chão, a pessoa não viu, a pessoa nunca vê o que eu faço, ela nunca vê o quanto eu contribuo.
Está na hora de sermos curados. Entre essas doenças que se instalaram e essa última, esse coronavírus, o Senhor falou muito forte no meu coração. Esses dias eu fiz até um áudio. O Senhor falando, avisa o meu povo para se arrepender. O povo dele, é questão do ímpio. E eu deixei muito claro isso daquilo que o Espírito Santo estava me falando. O juízo de Deus começa na casa dele. Então, a conta chegou para a igreja também. Pode postar, querido amado, no Facebook, dizendo, humilharam, fizeram a imagem de Jesus sendo humilhado pelo diabo no carnaval. Sim, fizeram. Vem juízo? Vem juízo. Fizeram o Jesus gay, o juiz vem? Vem. Estão todos escondidos em casa agora. Foram diante da igreja católica, escarneceram a igreja católica com crucifixo. Fizeram. O juiz vem? Vem. Vem, serão julgados. Agora só que nós da igreja, nós somos rebeldes à liderança, nós dividimos igrejas, nós não pedimos perdão, nós não sabemos honrar, nós somos manipulados por mídias, somos manipulados por governos e muitas vezes nós não nos damos conta. Somos manipulados por pessoas, amigos, só porque nós gostamos de uma outra pessoa. E se essa pessoa tiver uma opinião diferente, eu fico com a opinião dela, mas eu não fico com a palavra. É uma geração que não medita em palavra. É uma geração que tem preguiça de ler palavra. É uma geração que ela é do Facebook. Ela é a geração da rede social. Tudo ela posta, tudo bonitinho lá. Mas ela não lê, ela não ora, não tem relacionamento com o seu Deus. Tem feridas na alma. Tem problemas de alma. Não conhece nada sobre a vida de Jesus. Não sabe que o Senhor pode arrebatar antes. Que o Senhor pode recolher antes. Não sabemos. A Bíblia diz que nós somos destruídos, Oséias 4:6, por falta de conhecimento. E o Senhor quer que, nesses dias, querido amado, acerte as coisas. Acerte com a sua esposa. Filhos, acerte com seus pais. Pais, acerte as coisas, perdoe seus filhos, perdoe a sogra, perdoe o sogro, perdoe o genro, a nora, acerte as coisas nesses últimos dias, porque a conta chega primeiro para a igreja, a sentença vem para todo mundo, a doença vem para atacar todos. E por quê? Porque a igreja não tinha orado mais. Eu nunca vi a igreja orar tanto. Quando eu digo a igreja de agora, eu não estou falando literalmente da nossa igreja, estou falando de um modo geral. Eu nunca vi a igreja em tanta comunhão, em tanta oração, em tanta meditação, buscando o Senhor, porque não teve outra saída. Tiveram que se esconder, alguns com medo e retrocederam. Retrocederam com medo. E não estou dizendo para não ter temor. Nós também entramos pelas nossas casas debaixo de uma ordenança, porque a Bíblia diz que sem ordenança, que sem obedecer à autoridade, nós não reconhecemos a Deus. Então nós fizemos isso. Mas rever a sua vida. Até quando vai estar prostituindo? Até quando nós vamos estar, querido amado, traindo? Até quando nós vamos estar infiéis? Até quando? Será que nunca vai parar? Será que nunca vai ter uma reflexão? Quer passar mesmo por um período desse? Quer realmente passar? Não tem futuro em buscar ao Senhor? Até quando nós vamos buscar Deus por interesses próprios, para restaurar um casamento, para restaurar isso, para restaurar um noivado, para ter uma cura porque eu estou enfermo? Buscar o Senhor só por isso? E depois esquecemos do Senhor? Buscamos o favor de Deus? Não, somos filhos. Filhos, fica na casa do Pai. Aleluia. Filhos, fica na casa do Pai. Filhos, permanece na casa do Pai. Ainda que ele tenha se desviado como filho pródigo, mas ele volta. As coisas que estão para acontecer, querido, esse vírus aí não é nada diante das coisas que estão para acontecer. Diante das coisas que está por vir. E para onde é que você vai? Você pensa que vai ter eletropaulo para ligar sua luz? Você pensa que vai ter água para você beber? A Bíblia diz que os rios vão se transformar em sangue. Você vai beber o quê?
Hã? É isso que diz a Bíblia. O caos, o fogo queimando, né? As cidades, a punição, pedras de 1 talento. Talento varia entre 35 a 45 quilos. Imagina, pedras caindo do céu de 1 talento. O Senhor te chama hoje. O Senhor está te chamando. O Senhor está te convidando a voltar para Ele. Você que estava afastado. Ouça bem, queridos amados. Recebe essa palavra aí, dentro dessa palavra. Volte para o Senhor hoje. Acerte com a sua família. Pessoas que estão nos ouvindo. O caos será grande. Morte. Filhos sendo mortos diante dos pais. Eu quero dizer para você, há um resgate antes. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família. Que haverá salvação. A mãe que tem orado pelo filho, ele vai vir esses dias. Quero profetizar que aqueles que estão nos vícios, nas drogas, o Espírito Santo vai convencê-los esses dias. Amém. Serão restaurados esses dias. Amém. Os pais serão convertidos nesses dias. Em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus que nenhuma palavra, nenhum espírito de engano, nenhuma palavra manipulada vai convencer você a sair da presença de Deus. Amém, Jesus. A partir de hoje, vai ficar preso a palavra de Deus no seu coração. Amém. E esta palavra vai ser divulgada. Além de ficar no seu coração, tu serás a ferramenta de Deus nesses últimos dias. Aleluia. Tu serás a ferramenta de Deus para gerar outras vidas. Vai começar a limpar sua casa. Vai voltar para Cristo nesses dias. Estamos declarando de forma profética. Haverá conversão na tua casa. Haverá uma transformação. Assim como Jó orou no meio do caos. Ei, querido amado, você sabe e nós sabemos, o nosso Redentor vive. O nosso Deus é um Deus vivo. Um Deus todo-poderoso. Não haverá manipulação dos teus filhos na escola. Nenhum tipo de manipulação não vai infiltrar nada. Essa palavra de Deus vai ficar no coração dos teus filhos. Aleluia. A palavra do Senhor vai ficar na tua família. Vão ficar com a palavra. Está escrito em João capítulo 12, verso 47. Pois serão julgados pela palavra. Serão julgados por essa palavra. E depois você não tem como dizer que não ouviu essa palavra. O Senhor traz uma unção de conversão. Aleluia. Onde você estiver agora, dobre o seu joelho para refazer as coisas. Refazer as coisas. Voltar para o Senhor. Eu quero orar com você. Quero orar pela tua família. Se estiver com a tua família, se estiver com qualquer pessoa em volta, põe o nome dela, nome de pessoas que você quer que sejam salvos. Você coloca rapidinho aí na live, coloca rapidinho. Nós vamos apresentar em oração agora. Mas é um tempo, querido amado, de conversão. Amém. Conversão significa mudança de atitude. O Senhor está chamando a igreja. No meio de todo esse caos, a igreja esteve orando e Deus já amenizou e vai tirar todos esses vírus. Amém, Jesus. Todos esses vírus. Em nome de Jesus. Porque quando o povo ia em juízo, no livro de juízo, ele se desviava do caminho. Deus permitia que as pragas chegassem em Israel. No livro de juízo, todas as vezes eles deixavam o Senhor. E a terra era destruída. Eles clamavam o Senhor levantava profetas. O Senhor levantava juízes para julgar. E eles voltavam para o caminho. Hoje Deus está pedindo para você voltar. Você que estava pensando em sair da igreja, não faça essa besteira. Os céus vão se abrir. Você que estava pensando em se desviar, você que estava pensando em sair do reino de Deus, você pode até mudar de local se você não se sentir bem. Nós não estamos falando isso, mas nesse tempo, os pastores serão como pais e os membros serão como os filhos. Declaramos que vai fluir no nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus nós vamos orar. Alguém está... A Nani está pedindo para apresentar os pais dela, o sogro e os irmãos. A Janaína do Abreu está pedindo para apresentar toda a família dela para conversão. A Janaína Cavalcante também, toda a família dela. Mais além? Por enquanto, só. Janaína. A Amanda pediu para apresentar o Daniel e Lilian. A Lilian é a que anda com ela, que vai na igreja lá. Amém. A Amém. Rafaela também está pedindo pelos pais dela, os irmãos, com ela, as famílias em geral. Amém.
Amém. E Iole Teles, apresenta meu filho, Lucas, está preso. Quem está pedindo? Iole Teles. Vamos orar. Pede para mandar o nome. Manda o nome. Lucas. Lucas? Lucas. Lucas. Vamos orar por ele, né, e toda a igreja intercedendo. Tá, querido? Esse é o momento, querido, de conversão. Esse é o momento de buscar o Senhor. Amém. Esse é o momento de realmente fazer uma aliança com Deus. Amém, Jesus. Esse é o momento. Esse é o momento de você se prostrar diante de Deus. Mesmo você sendo cristão, querido. De repente você tentou colocar coisas na sua cabeça, permitiu que algo entrasse. Você permitiu que mágoa entrasse no seu coração. Todos que permitiu que isso entrasse. Você é ser humano. Você teve as suas fraquezas. Você caiu. Você errou. O Senhor te resgata. Os homens podem te julgar, mas o Senhor está te resgatando hoje. Amém. O Senhor está restaurando a sua vida, a sua Aleluia. família. Vai acontecer esses dias. Queremos profetizar para aqueles que estão no vício, para aqueles que estão afastados, para aqueles que estão envolvidos com alguma coisa errada. Vai começar a sentir nojo a partir Em de nome de hoje. Jesus. Declaramos que a unção de Deus vai despedaçar todo tipo de jugo. Amém. A salvação de Deus vai penetrar na tua Amém, casa. Jesus. Profetizamos. O Espírito Santo vai convencer famílias. O Espírito Santo vai convencer os teus filhos. Deus vai arrebentar com as cadeias, as prisões. A palavra de Jesus diz: vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a palavra do Senhor. Nós queremos que a tua família seja como a família de Josué. Os outros podem até escolher um outro caminho, mas você vai declarar, isso é profético: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, todos os propósitos que Deus tem para a tua vida vai acontecer nesses dias, querido. O que tiver que acontecer de bênção que Deus vai derramar, Deus vai te dar condições para que o Evangelho seja pregado nesses dias. Deus vai fazer com que a palavra dele seja divulgada nesses dias. Em nome de Jesus. E aqueles que o Senhor tem para salvar, o Senhor vai salvar nesses dias. Amém. É um tempo de verdadeiro avivamento. Avivamento tem nada a ver com revestimento. Ok? Avivamento é trazer aquele que está praticamente morto, a vida. E pessoas que estavam doentes serão curadas. Pessoas Amém, que Jesus. o Senhor traz salvação, o Senhor traz restauração. Amém. Declarando em nome de Jesus: algo extraordinário vai acontecer na tua família. Algo extraordinário vai acontecer na sua casa. Algo de Deus, algo divino vai entrar. Pessoas que não estavam mais ouvindo a voz do Espírito Santo. O Senhor começa a ministrar dizendo que Ele vai abrir a tua audição e vai abrir os teus olhos. Amém. O Senhor vai começar a trazer visão outra vez. Aleluia. O Senhor não tira o dom, querido. Apenas algumas coisas estamparam. Mas Deus vai trazer restauração. Deus vai trazer mudança em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Apresenta aí, se você tiver outros filhos, outras pessoas que você queira oração, você vai colocando aí, a gente ora depois também. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essa palavra, Pai. Nós prometemos que a honra e a glória seria do Teu Filho Jesus. Nós temos em mãos, Pai, alguns pedidos de oração e a Tua palavra não volta vazia. Senhor, nós sabemos que o Deus deste século fecha o entendimento dos homens para que não resplandeça a glória do Senhor. Mas nós queremos declarar que esses julgos sejam quebrados na mente agora. Onde estiverem, Pai, nós apresentamos, Senhor amado, Lucas, Senhor, que está passando por um momento difícil naquela prisão. Senhor, que esse momento seja o momento da reflexão do Lucas. Em nome de Jesus. Nós declaramos isso, Pai. Na cadeia onde estiver, Pai. Senhor, ele terá um encontro verdadeiro com o Senhor. Aleluia. Senhor, e se houver arrependimento no coração do Lucas, diminua a sentença. Nós sabemos que foi uma armação do diabo, Pai. Foi uma armação do inferno. Senhor, o diabo armou e ele caiu, Pai. E por isso, Pai amado, nesse momento ele está passando por um obstáculo. Nós queremos profetizar que as algemas caem. Senhor amado, que o veredito, Senhor, dos homens, Senhor amado, seja, Senhor, a favor do Lucas e da sua família. Amém. E que a família possa testemunhar, Pai. Porque o Senhor é o Deus que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. Apresentamos, Senhor, toda a família, Senhor,
da Rafaela. Nós pedimos conversão. Despedaça todo o Em jugo, nome Pai. de Jesus. Todo o jugo, Senhor, que estiver na mente, no coração, Senhor amado, tudo aquilo, Senhor, que fechou o entendimento, Senhor. Abra agora, Pai, para que o Teu Espírito possa trabalhar. Traz conversão, cai as algemas agora. Em nome de Declaramos, Senhor, que toda prisão seja quebrada agora. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, sobre ela e sobre a família da Janaína do Abreu. Nós declaramos, Senhor amado, salvação na família. Amém. Esse tempo é um tempo de salvação, Espírito Santo. Alcança, Espírito Santo. Perdoa, Senhor, o pecado dessas pessoas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas culpas. Senhor, traz restauração. Traz salvação. Alcança. Deus amado, as pessoas olharão e verão que o Senhor trabalhou na vida da pessoa. Nós declaramos, Pai, que toda a família, Senhor, reconhecerão e saberão que existe um Deus de salvação. Amém. A família da Nani, os pais, toda a família, irmãos. Deus, faça conhecer, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Nós Jesus. apresentamos, Pai, de uma forma geral, a família do Anderson. Pai amado, nós apresentamos o Senhor. Aqueles que não conhecem o Senhor. Deus, traz de volta. Restaura, Senhor. Faz algo, Senhor, extraordinário acontecer. Para que volte ao Senhor. Para que volte aos Teus pés. Que aqueles que não conhecem, Pai, comecem a conhecer. Em nome de Jesus. Repreendemos, Pai amado, toda ação maligna. Senhor, e nós declaramos que o Senhor vai alcançar. Amém. A família da Amanda. Nós apresentamos, Senhor amado, o Daniel e a Lília. Nós apresentamos diante do Senhor. Senhor, se algo os prende, Senhor amado, que eles não conseguem andar. Às vezes o ser humano, Pai, o homem, ele tenta andar e ele não consegue. Tenta andar com o Senhor, parece que ele está preso. Ele faz projetos sem buscá-lo. Mas chega aquele momento, Pai amado, parece que ele se sente aprisionado. Quero declarar que caia as correntes agora. Em nome de Jesus. Que caia as prisões agora. Que o Senhor possa visitá-los durante a noite, em sonhos, em visões. Senhor amado, traz, Senhor. Traz, Senhor, mudança dentro do lar da Amanda. Traz sobre a vida dela a restauração da sua saúde completa. Nós declaramos, nós profetizamos. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós abençoamos, Pai amado, e declaramos sobre a família da Janaína, a nossa nora, Pai. Nós abençoamos a nossa filha e declaramos Jesus. o alcançar sobre a família, sobre aqueles que não conhecem o Senhor. Declaramos em nome de Jesus e profetizamos que o Espírito Santo os alcançará Em nesses nome de dias. Jesus. Nós, Senhor, declaramos em nome de Jesus. Senhor, se há, Senhor, uma restauração, o Senhor, mesmo em um tempo de tribulação, derrama da graça, como o Senhor derrama sobre Israel. O Senhor amou de forma incondicional esse povo. Declaramos que as algemas vão cair, vão Em quebrar. nome de Jesus. As portas das prisões vão se abrir. E eles virão, Senhor, correndo aos Teus pés. Amém. Se prostrarão e Te adorarão, Pai. E nós declaramos que por causa da convenção, o Senhor os fará prosperar toda a família. Amém. Toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus. Tá? Que Deus abençoe a todos. Fique na palavra. Fique diante de Deus. Tá? Amoleça o coração. Conversa com o esposo. Conversa com os filhos. Haja perdão nesses dias. Haja perdão. E nenhuma praga vai chegar na tua casa. Nós te abençoamos. Em nome do Senhor. Deus abençoe.